Olá, pessoal! Então vamos lá. Mais uma aula. Razão entre duas grandezas. Bom, sejam duas grandezas, A e B, com B diferente de zero. A razão entre elas é a divisão da medida de uma grandeza pela medida de outra grandeza. Então temos a razão aqui, é igual a A dividido por B. Bom, vamos ao exemplo. Exemplo 1. Considerando que A é igual a 10 e B igual a 25, determine a razão de A dividido por B. A e B. Numerador é o número que está em cima e denominador, número que está embaixo. Quociente é o resultado disso. Então, é a razão aqui. Ok? Então, vamos aqui ao exemplo, então. Primeiro exemplo aqui, temos a razão entre A e B. Bom, A vale 10 e B 25. Bom, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai montar a fraçãozinha, tudo bem? Monta a fração. Então, montei. Observei aqui que os números terminam em 0 e 5. Então, dá para simplificar por 5. Todo número que termina lá, tem uma divisão, alguma coisa para me simplificar, terminou em 0 e terminou em 5, os números, dá para simplificar por 5. Vai lá, simplifica por 5. Beleza? Simplifiquei por 5, cheguei a 2 quintos. Tá? Então, a razão é 2 sobre 5, 2 quintos. Ok? Então, vamos para a atividade prática aqui. Ó. Atividade. Considerando que a escala E é a relação entre uma distância do mapa D e o seu valor da superfície real D, em que resolva o problema abaixo. Tá? Então, esse exercício se encontra lá na página 87, exercício 1, tudo bem? Creio eu que todos vocês pegaram aí o Aprender Sempre, volume 2, tudo bem? Um mapa feito na escala 1 para 30 milhões, tudo bem? Lê-se 1 para 30 milhões. Essa notação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real. Ou seja, cada unidade do desenho é, na realidade, 30 mil vezes maior. Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro até Brasília. Então, vai lá da cidade do Rio de Janeiro até a capital, até o DF. Nesse mapa, é de aproximadamente 4 centímetros. Assim, a distância real entre Rio de Janeiro e Brasília nessa escala é. Então, nós temos as informações aqui. Nós vimos lá, a razão, né? Era o A dividido por B. Aqui nós temos nossas informações. Então, eu tenho a escala. Qual que é a escala? 1 para 30 milhões. Ok? Então, é 1... Olha lá, tem aqui uma divisão. 1 dividido por 30 milhões. Tá? Então, 1 para 30 milhões. E temos, então, o comprimento do desenho. Tudo bem? Qual que foi o comprimento? 4 centímetros. E o tamanho real, que eu não sei o tamanho real. Tudo bem? Eu não sei o tamanho real. É isso que a informação do texto quer. Ok? Então, eu tenho a distância que ela mediu no mapa lá, colocou a régua, deu 4 centímetros. Temos a escala do mapa. Então, vamos ver como que fica a montagem. Então, é 1 para 30 milhões, 4 é o comprimento lá em centímetros da reguinha, e D é o que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Multiplicação cruzada. Regrinha de 3 lá, ó. Multiplicação cruzada. 1 vezes D, 1D. 4 vezes 30 milhões, 120 milhões. Então, o Dzinho é igual a 120 milhões. Acabou por aqui? Não, porque está em centímetros. Daí, né, vamos deixar em quilômetros, tá ok? Uma medida usada aí, distância entre cidades e tudo mais, umas distâncias maiores. Então, a gente, para transformar, a gente vai ter que dividir por, vamos contar aqui, 100 mil, ok? Dividir por 100 mil. Vamos ver quantos zerinhos tem o 100 mil? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar quanto? 1.200 quilômetros. Então, a distância da cidade do Rio de Janeiro até Brasília é de aproximadamente aí 1.200 quilômetros. Professor, mas da onde o senhor tirou esses 100 mil?
O que acontece? Esse 100 mil, em 1 quilômetro eu tenho 100 mil centímetros. Tudo bem? Por isso que foi dividido por 100 mil, para me transformar em quilômetros. Vamos para o exercício 2 agora. Caro estudante, a atividade anterior foi uma aplicação prática do significado de razão entre duas grandezas. Nas atividades a seguir, você continuará utilizando o significado de razão e de proporção para a resolução de problemas, mas agora considerando o teorema de Tales, que terá o seu conceito apresentado logo após essa atividade. Assim, reforçaremos o significado de razão e de proporção através do teorema de Tales. Converse com seus colegas da classe e responda os itens a seguir. Nossa, como eu queria estar na sala para explicar para vocês e a gente ter essa conversa gostosa aí, vocês com os alunos, com vocês com seus amigos, para trocar ideias. Mas somos eu e vocês aqui, ó. Então, escreva o que você compreende sobre razão entre duas grandezas. Então, vamos lá. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente. Lembra que eu falei para vocês? O quociente é o resultado da divisão lá, numerador e denominador, indicado entre os números que medem as grandezas, numa mesma unidade. Então, por isso que a gente transformou lá em quilômetros. A gente estava usando tudo centímetros na atividade anterior. Aí, no finalzinho, a gente passou para quilômetros. Aqui temos a letra B, tá? Da página 88 aí, ó. Resolução de exercício. Então, temos a letra B. Escreva o que você compreende sobre o quociente entre duas grandezas. Podemos dizer que a razão é o quociente entre duas grandezas. Tudo bem? Então, letra C. Sobre proporcionalidade. O que você compreende? Então, proporcionalidade. De onde que está presente será? O que é isso? Um exemplo bem simples que tem no cotidiano nosso. A mãe de vocês não briga para vocês, por exemplo, demorar menos tempo no banheiro, não gastar tanto tempo. A hora que vai passar aquela roupa, aproveitar e passar tudo de uma vez só, tá? Desligar a televisão, não gastar muita energia. Por quê? Quanto mais energia elétrica você gasta, tem um cara com uma proporção. O que será? Proporção financeira. Vai gastar mais dinheiro, a conta de luz vai ficar mais cara. Então, quanto mais energia eu gasto, mais caro fica a minha conta de luz. A água é a mesma coisa. Fecha essa torneira. Quanto mais água eu gasto, mais caro fica a minha conta. Então, são exemplos e proporções, ok? Então, vamos lá. Teorema de Tales. O filósofo, matemático e astrônomo grego Tales de Mileto nos deixou um legado, Teorema de Tales. Se duas retas são transversais, então eu tenho duas retas aqui, pessoal. Observem aqui, duas retas, né? R e S, transversais. Em algum momento elas vão se cruzar, tudo bem? Se fossem paralelas, seriam assim, elas nunca iriam se cruzarem. Mas como elas são transversais, em algum momento elas vão se cruzarem. Pode ver que elas vão fazendo assim. E cortada um feixe paralelos A, B e C. Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então, vamos lá. Razão. Então, temos aqui a palavrinha que nós estamos utilizando bastante. Razão AB. AB seria aqui, né? Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. AB. Depois temos AB até C. De B até C. Tá? Então, foi feito aqui a razão entre elas. Então, temos aqui também embaixo, razão de A até C. Então, de A até C. E de B até C. De B até C. Então, temos aqui a razão. Putz, professor, mas sem número, sem nada, só com letra, fica meio complicado. Então, vamos lá para um exemplo prático aqui. Observe a figura e aplique o teorema de Tales. Encontre o valor do segmento BC. Então, eu quero saber de B até C. Vamos dar um nominho para eles, vamos chamar ele de X. Então, eu não sei esse segmento. Eu sei o valor daqui, aqui. Eu sei o valor de R aqui, ó. Desse ponto, sei o valor desse ponto, sei aqui, mas não sei aqui. Então, vamos ver. Então, pessoal, aplicando o teorema de Tales, de A até B, de B até C, tá? Então, temos a medida 5 e 9. Não está aqui? 5 e 9? Quem eu quero saber é esse cara aqui.
né? Que eu não sei. Então ficou aqui, ó, regrinha de 3 também, ó. 5 vezes e 9 vezes 3. Então 5 vezes o segmento BC, ficou aqui. Ó, observem aqui. Aí eu tenho 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Então, o 5 está multiplicando, ele passou dividindo. Então, ficou 27 dividido por 5, que dá 5,4, ok? Então, o valor aqui desse segmento aqui de B até C é de 5,4. Bom, agora tem um exercício aí na página 88, número 3. Tá? Onde a gente vai aplicar o teorema de Tales. Então, tá aqui. Temos aqui as paralelas R e S e temos aqui as paralelas não, as transversais aqui, ó, R e S, e as paralelas aqui do lado aqui cortando essas transversais. Então, temos aqui as proporções aqui, o teorema de Tales apresentado, considerando que, então temos as medidas. MN, segmento de M até N, é igual a 6. NO é igual a 9. OP é igual a 12. R, de Q a R, 8. De R a S é 10. E de S a T, 10. Então, vamos ver o que se pede aqui, então. Na página 89. Acompanhe isso. Trave, dê pausa no vídeo. Resolva o exercício, depois vocês verificam se está tudo certinho. Então, temos os segmentos aqui e as razões entre eles. Vamos descobrir agora aqui, ó. Vamos ver a razão, calcular a razão. Então, tá. Então, de MN, 6, não é 6? De NO, 9. 6 nonos. Dá para simplificar por qual número? Por 3. Foi simplificado por 3, ficando 2 terços. Aí, viemos aqui e fizemos de QR, vamos ver, Q até R, aqui, ó. De Q até R, 8. Então, tá aqui o 8. De R até S, R até S, 10. Tá aqui o 10. Dá para simplificar? Os dois números são pares, então dá para simplificar por 2. Simplificamos por 2, chegamos a 4 quintos, ok? Então, vamos ao outro segmento. MO. M até O. De M até O. Então, é 6 aqui e 9 aqui. 6 com 9, 15. Ok? De N até P. De N até P. 9 com 12, não é? Porque, ó, saiu do ponto N. Até chegar no ponto P, do N até O, 9. E do O até o P, 12. Então, eu tenho que somar esses dois segmentos. 9 com 12, cheguei a 21. 15 e 21. Está presente na tabuada do 3. Tá? Então, simplifico por 3. Cheguei a 5 sétimos. Então, de Q a S, que é aqui agora. Vou mudar de cor aqui. De Q até S. Tá? De Q até S. 8 mais 10, 18. Depois de S, de R até T, 10 e 10. Cheguei a 20. Então, dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, cheguei a 9 décimos. Tudo bem? Então, a razão está aqui, ó, desses segmentos. Ok? Então, pessoal, então, página 89, exercício número 4. Ok? Bom, nós temos aí as paralelas aqui presentes de novo. Vamos lá? Temos aqui as transversais, tá? Chamadas aqui de B e A agora nesse momento. E temos a paralela R, S e T. Tudo bem? Quem a gente quer saber aqui, ó? Quer saber o valor do X. Então, eu quero descobrir o valor do X. Eu quero saber quanto vale o X. Ok? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai aplicar o teorema de Tales. Mas, professor, aqui é R, S e T. Tudo bem, tá? E o exemplo de Tales aqui, a gente está usando A, B, C. Sem problema, tá? Segmento de A até B. Então, aqui, ó, de R até S, ele vale 8. Tudo bem? Ele vale 8. Aí, de S até T, de S até T, vale X. Tá aqui o X, ó. Depois, vamos pegar uma outra cor aqui.
de R até S, desse lado de cá agora, da reta A que a gente está olhando aqui, ó. Tá ok? Então, R até S. E vale 9. Tá aqui o 9. E depois de S até T, vale 15. Ok? Então, agora a gente vai fazer o quê? Multiplicação cruzada. Simples, simples. X vezes 9, porque ó, x vezes 9. Você lembra que eu já falei para vocês lá atrás? Sempre começa com a letra, tá? Então, x vezes 9. X vezes 9. 8 vezes 15. 120, olha lá. 8 vezes 15, 120. X vezes 9. Que operação o 9 está fazendo com o x? Está fazendo multiplicação. Então, ele vai fazer o inverso, que é a divisão. Então, 120 dividido por 9 é igual... Olha lá, é igual? Não, é aproximadamente. Então, deu um número aproximado. 13,3. Ok? Então, o valor de x é igual a 13,3. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Até!